pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês a respeito do filo dos cordados. O filo dos cordados, ele engloba esses dois outros subfilos aqui. Mas vamos falar primeiro das características gerais e das características exclusivas desse grupo para depois a gente entender essa separação aqui. Então, características gerais. Número de folhetos embrionários. Quando o animalzinho ainda é um embrião, esses folhetos são formados no desenvolvimento. Então, os cordados, eles têm 3 tecidos embrionários. Então, eles são triblásticos. Triblásticos, 3 tecidos. Quanto ao celoma, o celoma é a cavidade do corpo do animal que vai ser preenchida pelos órgãos internos. Esse animal é um celomado. Por quê? Porque ele tem essa cavidade revestida por um desses 3 tecidos aqui. Então, eles são celomados. Quanto à simetria, todos os cordados, então, todos os peixes, todos os sapos, todas as pererecas, todos têm simetria bilateral. Eu divido o corpo em lado direito e esquerdo. Quanto ao destino do blastóporo, todos eles, o blastóporo, que é aquele buraquinho, primeiro buraquinho formado no embrião, todos esses animais possuem o blastóporo, dando origem ao ânus. E por isso eles recebem um nome especial, eles são chamados de deuterostômios. Deuterostômios. Tudo bem? Então, essas são características gerais de todos os cordados. Características exclusivas. Eles têm uma estrutura única, no reino animal, que é uma estrutura de sustentação. Ela é chamada de notocorda. Notocorda porque é um cordão. Ele ajuda na sustentação do corpo do animal, seja mantendo ele retinho nadando ou então ele em pezinho no futuro quando ele for adulto. A respiração ela é feita no embrião por estruturas chamadas fendas branquiais. Nos animais aquáticos, essas fendas branquiais se transformam nas brânquias, que são as estruturas de trocas gasosas. Nos animais terrestres, essas fendas branquiais vão dar origem à traqueia, que é parte do sistema respiratório pulmonar. O sistema nervoso, todos os cordados têm um tubo neural ou um tubo nervoso dorsal, fica nas costas do animal. E eles têm uma estrutura, mas quando eles são embrião, mas alguns adultos permanecem com essa estrutura de movimentação, que é a cauda pós-anal. É um rabinho, tá? Nos seres humanos, essa cauda pós-anal, ela se atrofia e dá origem ao cóccix, aquele ossinho que quando a gente cai, dói bastante quando a gente cai sentado, Tá? Por que eu coloquei essa palavrinha aqui com um asterisco bem grande? Porque essa palavrinha, ela remete a uma fase do desenvolvimento embrionário, que é a neurula. Nessa fase do desenvolvimento, começa a ser formado o tubo nervoso dorsal, o tubo neural dorsal e a notocorda, tá? Então, forma-se a notocorda. Aí, eu falei tudo isso para vocês para falar dessa divisãozinha aqui do filo dos cordados. No que se baseia essa divisão em 2 subfilos? No que acontece com essa estrutura aqui, a notocorda, tá? Nos protocordados, a notocorda, ela pode desaparecer por completo. Ou então ela fica restrita a um pedacinho do corpo do animal. Vou colocar assim, sobra um pedacinho, tá? Esses protocordados a gente vai estudar mais pra frente, quem são eles, e os eucordados são aqueles em que a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Pela coluna substituída pela coluna vertebral. E esses animais aqui, então, os eucordados, eles são
os mais conhecidos como vertebrados, incluindo a gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu tinha para passar hoje para vocês.